não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, vamos dizer, por exemplo, você pega Santa Teresa de Ávila, tá certo? Ou São João da Cruz, eles realmente sabiam que eles não sabiam do que estavam falando. Que eles tinham uma vaga ideia. São João da Cruz comparava até a noite escura, quer dizer, é um momento em que o total desconhecimento é a forma de conhecimento. Não? Então, aí você está numa atividade cognitiva na qual você não exerce controle nenhum. Ou seja, você está nos antípodas do lógico que está discutindo o argumento de Alvin Plantinga ou o argumento de Santo Anselmo. E esse tem uma impressão de domínio justamente porque não estão falando de coisa nenhuma e não fazem questão de conhecer o conteúdo dos conceitos com que estão lidando. Então, é claro que esse tipo de escolha de vida, que hoje pode ser tão importante para uma carreira universitária, ela já é uma escolha diminuída, ela já é uma abdicação do ideal, ela já é um aviltamento dos modelos. E, evidentemente, isto trará uma culpa profunda, que não pode ser conscientizada, porque se for conscientizada, exigirá que o nego mude completamente de rumo de vida. Não é isso? E como tem esta culpa não conscientizada, então, evidentemente, toda a culpa não conscientizada é um escotoma, quer dizer, um pedaço, uma mancha que impede que você enxergue alguma coisa. E quando você tem um escotoma, o escotoma lança sombra sobre outras áreas, tá certo? E tem muita coisa que você deveria saber e que você acaba não sabendo, você não percebe. E é exatamente por isto que todas as pessoas, todas, sem exceção, as pessoas que mais se dedicam a essa área de conhecimento e que têm maior domínio dela, cometem os erros mais catastróficos quando tentam analisar qualquer coisa da realidade. Você vê que Ludwig Wittgenstein, o máximo que ele conseguia era examinar com uma minúcia terrível construções linguísticas banais. E, no entanto, este homem, na sua vida real, ele era assim, um admirador de Stalin, tá certo? Consta que, eu não sei se é verdade, mas consta que colaborou com a espionagem soviética, ajudando a dar aos soviéticos, e não ao bloco anglo-saxônico, né, certas vantagens na guerra contra os alemães. Então, revelando uma falta de discernimento completa. Então, isso quer dizer que se você analisar isso em termos da psicologia do Zondi, você verá que este tipo de escolha depende da pulsão que chama de K. A pulsão do ego. E a pulsão do ego, ela se divide em duas. Uma que é a restrição do ego para fins de autocontrole, e outra que é a expansão do ego para fins de autorreconhecimento, de reconhecimento. Então, conforme o indivíduo se identifica, por exemplo, com grandes personagens da história, eu sou Napoleão Bonaparte, eu sou Júlio César, né? Outro dia mesmo eu estava lendo aí do General Patton, ele acreditava em reencarnação e ele acreditava que ele tinha sido todos os grandes guerreiros ao longo do tempo. Então, isso é evidentemente uma expansão do ego. O ego se dissolve numa figura múltipla, né,
onde incorpora uma série de valores. Mas justamente quando o indivíduo entra por esse lado, ele perde o controle do fluxo dos acontecimentos, ele está lidando num terreno movediço, por assim dizer. Não é isso? Quer dizer, a sua vida é orientada, vamos dizer, por intuições vagas, sonhos, sentimentos, etc, etc. Então existe a pulsão de ego contrária, que é de restrição. Reduzir o ego à sua mínima expressão para você ter controle, que é justamente o dos homens da lógica, da matemática, etc, etc. Por sua vez, essas duas pulsões opostas, esses dois fatores opostos, eles podem ser afirmados ou negados. Ou seja, você gosta deles ou você não gosta. E o não gostar, às vezes, não significa que você está livre daquilo, mas justamente ao contrário, você o está simplesmente camuflando. Você é assim, mas não gosta de ser assim, então você esconde. Né? Então, a psique humana é um negócio enormemente complicado. Né? Então, no caso de todas essas pessoas da área, vamos dizer, lógico-técnica, evidentemente é o que se chama o fator K. Eles são fator K e fator P. K de catatonia e P de paranoia. Então, paranoia, existe dois tipos de paranoia. A paranoia megalômana, que é, por exemplo, a do General Patton. Eu fui Júlio César, eu fui Napoleão, eu fui Frederico II, eu fui não sei quem mais, e sou ainda, tá certo? Então o ego ele se inflou de tal maneira que ele é todo mundo ao mesmo tempo. Né? E existe o outro, a catatonia, onde o ego se restringe, se endurece para obter controle até o ponto em que ele fica totalmente paralisado e você entra em catatonia. Né? Então, é por isso mesmo que quando o fator K no teste de Zonde parecia de maneira muito pronunciada, o Zonde imediatamente diagnosticava: você tem jeito para matemática, para lógica, para física, etc, etc, etc. E se desse um P, então você tem jeito para você ser um político, um chefe, uma coisa assim, né? Então, você vai ver que naquele apostila que eu escrevi sobre o abandono dos ideais, o Paul Dion ele fala sobre a banalização do modelo. Tá certo? E a banalização, evidentemente, ela é um elemento presente quando o fator K, o fator de restrição, é muito, muito intenso. Tá certo? Então, justamente aí, esta primeira restrição e degradação que você faz no seu modelo e da qual você obtém como vantagem secundária uma espécie de sentimento de controle, ela implica, ao mesmo tempo, vamos dizer, uma confusão moral muito grande, né, e a culpa extremamente mal conscientizada, porque se você só conscientiza o que está sob o seu controle, você não conscientiza praticamente nada. Você se concentra naquele pontinho miúdo e ali você faz a sua vida. E é por isso que este tipo de pessoas, quando você conhece, você vê que são enormemente confusas. Né? Quer dizer, o indivíduo que quanto mais ele domina lógica, matemática, parece que mais confuso e problemático, né, na sua vida pessoal. Até um caso extremo, por exemplo, o jogador de xadrez. Você que os grandes campeões de xadrez são quase todos malucos. Né? Porque ali ele quer ter o controle absoluto numa certa combinatória. E isso é a vida dele. Só que essa combinatória tem como efeito o quê? Ganhar num jogo de xadrez. Não tem efeito nenhum. Quer dizer, é uma não atuação no mundo, é uma fuga do mundo, de certo modo, para um reino onde você acredita ter domínio absoluto. Isso me lembra aquilo que eu já citei do livro do Wilhelm Worringer sobre o estilo, o estilo gótico, onde ele explica que nas comunidades humanas muito primitivas e muito desarmadas perante a natureza, predomina a arte abstrata. A arte abstrata você tem um maior domínio sobre as formas, que são formas geométricas. Né?
mas ao mesmo tempo ela volta as costas ao mundo real, porque o mundo real é muito complexo. E ele diz que só aparece uma representação do mundo real, do mundo da natureza, nas comunidades mais avançadas e seguras de si, onde o medo da natureza já acalmou, então elas podem se voltar para a natureza como objeto de contemplação estética, não como objeto de medo e terror. Eu também me lembro da conversa que eu tive com Orlando Vilas Boas. Ele dizia: você pensa que índio gosta de mato? Índio tem terror de mato. Eles nunca vão para o mato. Só vai os caras que são muito experientes, que já aprenderam com outro, o resto fica tudo fechado na tábua. A tábua é um círculo. Né? Então, quer dizer, o círculo já é uma forma geométrica perfeita. Você está protegido dentro do círculo. Não é isso? Só que esse círculo às vezes funciona como o círculo do peru bêbado. Né? Sem beber do peru, que traça um círculo em volta dele, ele não consegue sair do círculo. Então, esse círculo protetivo é ao mesmo tempo aquilo que te aprisiona e te limita. Então entendendo todo este jogo, ao mesmo tempo é assustador e é maravilhoso, porque toda a complexidade da psique humana. Então, não é impossível você fazer então uma espécie de uma tipologia dos fracassos existenciais e dos modelos de culpa que aparecem. Alguns modelos derivados do fracasso existencial real, que o indivíduo tinha um ideal e não conseguiu realizá-lo. É o feijão e o sonho. Né? Outro tipo é quando você já teve, vamos dizer, uma degradação preventiva, quer dizer, você baixa o nível do ideal porque você acha que assim você o torna mais realizável, o que é absolutamente falso. Né? É sempre falso. Quer dizer, você está confundindo o pessimismo com o realismo. Né? É isso. E no caso, vamos dizer, do fracasso existencial real, o fracasso é tanto mais provável quanto mais ele depende de fatores externos, evidentemente. Por exemplo, se você deseja ser um escritor, eu digo, bom, o que você quer ser? Você quer produzir uma obra perfeita? Ou você quer ter milhões de leitores, ter milhões de resenhas favoráveis, vender milhares de livros? O que você quer? Você quer, por exemplo, você quer a literatura, mas você quer a literatura ou você quer o que se chama vida literária? Né? Hoje em dia, o conceito de escritor é exclusivamente baseado na vida literária. Quer dizer, uma profissão como qualquer outra. Os camaradas já fazem planos de quantos livros eles vão publicar por ano e produzem aquilo e têm que publicar um livro de X em X tempo para não perder o público, etc, etc, etc. Quer dizer, são ocupações que normalmente seriam da vida editorial e que se incorporam, então, no projeto de vida do escritor. Então a possibilidade de fracasso é imensa, né? Porque nem todo mundo pode ser o Paulo Coelho, não é isso? Agora, se você tem uma dedicação exclusivamente à arte literária, então você não se incomoda de que a sua obra seja até publicada póstumamente, desde que ela esteja perfeita. Né? É o caso do Gattopardo, o Tomás de Lampedusa. Ele era um conde e ele ficou escrevendo esse livro, que é uma maravilha. O livro só foi publicado depois que ele morreu. Ele era um conde, um homem rico, ele não precisava disso, mas ele queria ser um grande artista e ele foi, de algum modo. Você vê que às vezes pessoas, por exemplo, você estuda a vida do Lima Barreto, você vê a luta dele pela perfeição na arte, a perfeição que ele nunca alcançou, na verdade. Mas a luta era muito sincera, tá certo? E você não vê ele em nenhum momento preocupado com a sua carreira, aliás, a carreira dele sempre foi para o buraco.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.